Olá, hoje no Questão de Português vamos direto ao ponto para dominar assuntos fundamentais para a sua aprovação. Maravilha? Prepare seu material e vamos direto para a primeira questão. Vamos então aqui com a banca Funese. Assinale a alternativa em que o sinal de crase está corretamente empregado na frase adaptada da tira. Aqui então, vamos ter uma questão envolvendo o emprego correto da crase e temos aqui 5 alternativas. Vamos verificar em qual delas a crase foi empregada corretamente. Aqui vamos para uma espécie de mini revisão, em relação, por exemplo, à palavra a qual. Ela vai haver crase aqui em a, quando o termo anterior, exigir crase. Aqui, por exemplo, o verbo dirigir-se, ele exige a preposição a. Então, a qual aqui, quando estiver, após o verbo dirigir-se, nele deverá ser empregada a crase, É bom lembrar que a ocorrência da crase depende de 2 fatores essenciais. Um termo anterior que exija a preposição, como aqui dirigir-se a, e um termo posterior que aceite o artigo feminino a, no caso aqui a qual. Então haverá fusão e haverá crase. Lembre-se, dos chamados bloqueadores de artigo. Algumas palavras não têm artigo, sem artigo não há crase. Algumas palavras, então, como pronome pessoal mim, pronome indefinido qualquer, pronome relativo quem, e também aqui temos o artigo indefinido uma, Diante dessas palavras aqui não há artigo feminino a, portanto, mesmo que a palavra anterior exija a preposição, como não haverá o artigo feminino a, não haverá a crase aqui, pois não haverá fusão. Finalmente aqui temos o teste do masculino, Troque, a expressão feminina por uma masculina, se ao qual funcionar, a qual é obrigatório. Como, por exemplo, aqui, a pessoa a qual me referi chegou. Se você estiver com dúvida aqui se haverá crase nesse a, você pode trocar a pessoa aqui por uma palavra masculina. Por exemplo, aqui, o homem. Se aparecer ao, haverá necessariamente crase. Então, o homem ao qual me referi chegou. Como apareceu ao, aqui haverá necessariamente a crase. Esse teste aqui é muito importante e fácil de ser empregado, que salva muita gente em dias de prova. Bom, com isso em mente, então vamos resolver a nossa questão. Vamos à letra A, então vamos verificar qual alternativa a crase foi empregada corretamente. Letra A. Para falar a qualquer pessoa, saiba antes quem ela é. Pessoal, como vimos, diante de pronome indefinido qualquer aqui, o sinal de crase é proibido. Como aqui a crase, a alternativa está errada. Letra B. Para falar a uma pessoa, saiba quem ela é. Aqui também está errada. Como vimos, não ocorre crase antes do artigo indefinido uma. Descartamos. Letra C. Você sabe a quem está se dirigindo? Como vimos, o acento grave está incorreto. Antes do pronome relativo quem, não pode haver crase. Maravilha? Vamos à próxima. Você está se dirigindo a mim e sabe quem eu sou? Também, é proibido o acento indicador da crase antes do pronome pessoal oblíquo tônico aqui, pessoal? Mim. Então, está equivocado. Portanto, sobrou apenas a nossa letra E. Vamos aqui. Você conhece a pessoa a qual está se dirigindo? Como vimos, Como vimos, a agência do verbo pronominal dirigir-se exige a preposição a, sim, então, essa preposição, ela se funde aqui ao artigo feminino a de a qual. Então, naturalmente, surge a crase e aqui está o nosso gabarito. Diz aí se você marcou corretamente a letra E e gabaritou aqui a nossa questão. Maravilha? Então vamos à próxima questão, que também está muito interessante. E então aqui, antes de irmos para a segunda questão, deixe-me apresentar, muito prazer, eu sou o professor Cid e este é o canal Questão de Português. Já deixe seu like e se inscreve aqui no canal para blindar a sua preparação para as provas. E se você quer um atalho para gabaritar, o link da descrição tem a nossa apostila de português atualizada e todos os super materiais que nossa equipe aqui preparou. Não se esqueça de conferir nossos outros canais do ambiente de estudos focados em concursos. Então aqui vamos para o próximo passo. Então aqui vamos para uma questão envolvendo aqui colocação pronominal. Assinale a alternativa que atende a norma padrão de colocação pronominal. Tema muito importante aqui que cai muito nas provas. Bom, antes aqui vamos passar para a nossa mini revisão. Então é importante falar sobre a existência da próclise, mesóclise e ênclise. Próclise é quando o pronome vem antes do verbo, mesóclise é quando o pronome está no meio do verbo e ênclise é quando o pronome aparece aqui após o verbo. Maravilha? Bom, aqui na próclise, pessoal, ocorre a próclise em casos, por exemplo, quando há palavras negativas, que são palavras atrativas da próclise, antes do verbo. Então, como palavras aqui, palavra não, uma palavra de negativa, sentido negativo, que vem antes do verbo, então atrai o pronome para a próclise, para antes do verbo. Outras palavras também, pessoal, como a conjunção subordinativa aqui, é uma palavra atrativa, então atrai
o pronome para antes do verbo. Então ficaria não se constatou, de que se conserte. Não se pode escrever, né? Não constatou-se, por exemplo. E também não pode se escrever, né, pessoal? De que consertem-se. Maravilha? Aqui a estrutura da mesóclise, né? Ela ocorre quando os verbos no futuro, né? Como, por exemplo, o futuro do presente e o futuro do pretérito, né? Aqui, por exemplo, no futuro do pretérito, não poderia se escrever aqui como exemplo, né? Tornaria-se. O correto, né? Deve-se empregar a mesóclise, ou seja, o pronome vai para o meio do verbo. Tornar-se-ia, né? Não pode se escrever tornaria-se, né? Isso na norma culta está equivocado. E por fim, aqui temos a regra da ênclise. Maravilha? Tem as regras fundamentais aqui, né, pessoal? Não se pode utilizar o pronome da ênclise, né, no início de período, no início de frase. Por exemplo, aqui, após a vírgula também, né, pessoal? Não se pode aqui logo começar com o pronome, né? Não pode se escrever aqui, o relatório foi analisado com rigor, vírgula, se constata-se a falha. O certo, né, é constata-se a falha. Maravilha, pessoal? Então, aí, com essas informações fundamentais, vamos aqui resolver as alternativas. Bom, assinar a alternativa que atende à norma padrão de colocação pronominal. Aqui na letra A está incorreta, né? A conjunção subordinativa integrante aqui, que ela funciona como um fator de próclise obrigatório, né? O certo deveria ser, então, de que se consertem-se, né? De que se consertem os interesses, né? Então, aqui, como não há a próclise, acabou se tornando aqui com a ínclise, né, pessoal? Então, aqui tornou incorreta a alternativa. Vamos à próxima aqui. Ainda assim, não constatou-se aqui também, né? Temos a palavra atrativa não. Então, aqui deveria haver a próclise, né? Então, como a ínclise está errada. Letra C, tornaria-se difícil aqui. O correto, como vimos, né, é tornar-se-ia, né? Não tornaria-se, né? Com aqui, deveria haver aqui a mesóclise, né? Já que se trata aqui de verbo no futuro do pretérito. Tá equivocado. Vamos à letra D, se trata aqui também, né? Trata-se, o certo é o correto aqui é trata-se. Não se pode ter aqui a próclise no início de frase. O certo aqui é ênclise, né? Trata-se. Maravilha? Então está errado, sobrou apenas a nossa letra E. Vamos ver aqui. Na realidade, ainda que a máquina rode formalmente, constata-se que não produz resultados. Aqui está corretíssimo, né? No início aqui, após vírgula, não se poderia ter o C aqui, né? Não poderia ser a próclise, e sim a mesóclise. Então, está corretíssimo aqui, e de fato é o nosso gabarito aqui, a letra E. Diz aí se você gabaritou também essa questão aqui da FUNESP. Podemos passar ao passo seguinte. Vamos então aqui com a EBAD. Acerca dos sinais de pontuação, julgue as frases a seguir. Então aqui, pessoal, vamos ter uma questão sobre sinais de pontuação, né? Vamos ter 3 afirmativas sobre sinais de pontuação e marcar aqui depois qual alternativa que está correta aqui, né? Item 1. A vírgula não indica uma pausa subjetiva, mas delimita termos deslocados, orações subordinadas, adjetivas explicativas, adjuntos adverbiais antecipados, vocativos e elementos intercalados. Está certo? Está certo, né? Está aqui o item 1 é verdadeiro, pois a vírgula não serve para marcar o fôlego ou pausa de leitura, mas sim para isolar elementos com base na sintaxe, como adjuntos deslocados e vocativos, né, pessoal? Então está correto aqui, vamos anotar aqui. Está correto. Item 2. O ponto e vírgula desempenham função típica da intercalação, permitindo a inserção de comentários, explicações acessórias ou informações complementares sem romper a linearidade principal do enunciado. Está incorreto, né? Está incorreto. Diz aí se você marcou incorreto aqui, né, pessoal? Já que o ponto e vírgula não faz, na verdade, intercalações aqui, né? Isso aqui é função da vírgula, né? Ele serve para separar itens de uma enumeração longa ou também é usado em orações coordenadas, né? Ponto e vírgula é importante, sinal de pontuação, mas está errado aqui, né? Tem 2. Tem 3, os 2 pontos exercem função explicativa, enumerativa ou discursiva, introduzindo esclarecimentos, citações, exemplificações ou desdobramentos lógicos do segmento anterior. Aqui está correto, né, pessoal? Vamos anotar aqui que está correto. De fato, aqui, né? Está correto o item 3 aqui, já que os 2 pontos, né, eles são usados, né, para introduzir citações diretas, enumerações ou esclarecimentos, né, pessoal? Maravilha? Então aí, está certo, né? Como item 1 e 3 estão corretos, nosso gabarito aqui é letra D. Parabéns, você marcou. Vamos aqui então para a dica da questão, muito importante, né? A vírgula, né, ela não é usada porque faltou ar, né, pessoal? Ela, na verdade, é regra sintática, né, para isolar e deslocar termos. Já o ponto e vírgula aqui, né, é o queridinho para listar itens, né, como nos incisos das leis, ou também, né, pessoal, para separar orações grandonas aí, né, pessoal. E, afinal, aqui, né, pessoal, os 2 pontos funcionam como uma porta, eles sempre se abrem, né, pessoal, para apresentar uma citação, uma lista, uma explicação. Maravilha, pessoal?
Então aí temos o trio de ouro da pontuação. Maravilha? Parabéns, se você marcou aqui a letra B e garantiu sucesso. Vamos seguir a próxima questão. Vamos então aqui com a banca Avança SP aqui em nossa primeira questão. Venha comigo aqui a leitura do enunciado. Preencha as lacunas abaixo, como eu ou mim, de acordo com a norma padrão. A seguir, assinale a sequência correta obtida. Então, pessoal, vamos verificar aqui, né, qual a sequência correta aqui, que preenche, então, aqui as lacunas entre eu ou mim. Maravilha, pessoal? Então, aqui na primeira afirmativa, aqui, né, temos ainda reinava um mal-estar entre, e aqui, eu ou mim e ela. E aí? Qual aqui o uso correto, qual o pronome correto? Aqui na primeira lacuna, pessoal, temos que o uso correto é mim, exatamente aqui, né, pessoal? Aqui entre mim e ela. Ainda reinava um mal-estar entre mim e ela, né, pessoal? Após a preposição entre, né, após a preposição aqui, né, pessoal, entre, a norma culta, né, pessoal, exige o oblíquo, né, o pronome oblíquo mim, já que ele não é sujeito de nenhum verbo posterior, maravilha? Então aqui é mim. E aqui na sequência, para a lacuna, fazer justiça é fundamental. Aqui então é para eu ou mim. Aqui o correto é para mim. Para mim funciona como um complemento deslocado, né, indicando aí opinião, né, sem conjugar aí o verbo. Perfeito, pessoal? Então, aqui também é mim, né? E finalmente aqui, na terceira afirmativa, temos trouxe um presente para lacuna relembrar os velhos tempos. E aqui, mim ou eu? Aqui o pronome age como sujeito do verbo infinitivo relembrar. Logo, é obrigatório usar o pronome do caso reto eu, né, pessoal? Então, para eu relembrar. Vamos anotar aqui, então. Como temos mim e eu, o nosso gabarito aqui, né, pessoal? É a letra B aqui de bonito, né? Vamos anotar aqui gabarito, né? Então, né, pessoal, as demais estão equivocadas, né? Estão erradas. O nosso gabarito aqui é a letra B. Vamos aqui, então, ao a nossa dica de ouro aqui, sempre importante, né, pessoal? Olhem aqui, né, para o quadro, né? Aqui do lado esquerdo, né? O eu, né, pessoal? Ele é, vamos dizer que ele é trabalhador, né? Ele sempre atua aí como sujeito e conjuga, né? O verbo no infinitivo, né? Por isso, o certo é para eu ler, né, pessoal? Aqui trouxe o livro para eu ler, né? Então ele funciona aí como sujeito, né, pessoal? Quando ele tem o verbo infinitivo aí, com ele, né, pessoal, conjugando, né, o verbo no infinitivo, ele vai aparecer aí eu, né, pessoal, nunca, jamais minha, jamais seria trouxe o livro para mim ler, mas sim trouxe o livro para eu ler, maravilha? E também, né, pessoal, já aqui do lado direito, né, vemos que o mim, né, pessoal, ele é travado, vamos dizer assim, né, ele só é um complemento e não conjuga verbo, né, de jeito nenhum, então é sempre, né, entre mim e ti, para mim, né, para mim, é fácil. Maravilha, pessoal? Se ele estiver aí, por exemplo, né? Não estiver aí conjugando, né? Um verbo, né? Então, se utiliza o mim. Aqui no caso, né? Após a preposição, vai mim e não eu. Maravilha? Então, aí está, né, pessoal? Muito importante essas regras. É bom que você domine, porque senão no dia da prova aí você vai escorregar. Maravilha? Então, venha comigo aqui a próxima questão. Vamos aqui então, pessoal, mas antes eu gostaria de deixar um agradecimento a todas as pessoas que deixaram seu like e se inscreveram no canal, e um agradecimento especial àqueles que já adquiriram a nossa apostila e os materiais aqui essenciais da sua aprovação. Vocês estão acelerando a passos largos a sua aprovação. Agora, foco total aqui na tela, que é hora de fazermos aqui a nossa última questão do vídeo. Então, atentos aqui, vamos à leitura. Assinale a alternativa em que o trecho do texto foi reescrito em conformidade com a norma padrão de colocação dos pronomes. Vamos verificar então aqui qual alternativa, né, aqui foi reescrita, né, de acordo com a norma padrão da colocação dos pronomes. Letra A. Não se trata de um estigma difícil de entender. Letra B. O lobo é um dos animais que recusaram-se a se domesticar. Letra C. Tendo negado-se a ser civilizado, o lobo seguiu seu caminho. Letra D. Se tornou então a representação sensível da selvageria. Letra E, foi uma loba etrusca que ocupou-se de Rômulo. Bom, pessoal, aqui vamos por eliminação, então. Aqui, né, inicialmente temos a letra A. Não se trata de um estigma difícil de entender. Como temos uma palavra negativa aqui, né, pessoal? Necessariamente vamos ter que ter a próclise, né? O pronome vem para antes do verbo, já que a palavra negativa atrai aqui o pronome, né? Então, o correto é não se trata, né? Não poderia se escrever, não trata-se, né? O correto, de fato, é não se trata. Portanto, aqui está corretíssimo.
e seria o nosso gabarito. Mas vamos verificar se não há alguma outra aqui que possa aqui complicar o nosso gabarito. Letra B. O lobo é um dos animais que recusaram-se a se domesticar. Aqui temos a palavra atrativa aqui, que deve atrair o pronome para antes do verbo, né? O certo é que se recusaram. Então, aqui de fato está incorreta a letra B. Letra C. Tendo negado-se a ser civilizado, o lobo seguiu seu caminho. E aí, aqui estaria também um outro gabarito? Errado, né, pessoal? O verbo principal aqui, negado, né, está no particípio. A gramática normativa proíbe, né, a ocorrência de ênclise a verbos no particípio. O certo, né, o correto seria tendo-se negado. Perfeito, pessoal? Portanto, está incorreta aqui a letra C. Aqui, a letra D se tornou correta, né, pessoal? Tem que ser aqui ênclise. Não se pode começar aqui, né, frase com o pronome aqui C, né, pessoal? Aqui não pode ter ênclise. Não se pode, aliás, ter próclise no começo de frase, né? O certo aqui é ênclise. Então, o certo é tornou-se, então, a representação. Então, está equivocado. Vamos à letra E, foi uma loba etrusca que ocupou-se. Aqui também temos a palavra atrativo. O pronome deveria estar aqui antes do verbo. Portanto, está equivocada a letra E. E, portanto, o nosso gabarito não pode ser outro, senão a letra A. Diz aí se você gabaritou essa questão. Maravilha? Então, acertou tudo? Então comente, gabaritei aqui embaixo nos comentários que eu vou te dar os parabéns. Ficou com alguma dúvida? Manda ver nos comentários também. Fiquem com Deus, bons estudos e até o próximo desafio.